galera, estamos aqui para mais um GLT Cast. No episódio passado, para quem já conferiu, a gente passou sobre um pouco da história de Governador Celso Ramos com o professor Miguel. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o dia a dia e as etapas de uma obra. Nada mais importante do que a gente conhecer como realmente acontece esse processo. E hoje a gente está aqui com o nosso mestre de obras, Lucas Marques. Muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Lucas já faz parte da nossa equipe há cerca de 3 anos. E hoje eu estou aqui também com o Paulo. Paulo já participou aqui de um podcast com a gente, né, Paulo? Já. Falando um pouquinho sobre o planejamento. Muito bem-vindo também, Paulo. Valeu, obrigado. E hoje a gente já vai começar aqui falando um pouquinho com o Paulo. Paulo, traz pra gente um pouquinho sobre a questão da obra em sua parte inicial. Antes de começar a obra, a gente tem alguns detalhes, desde projeto, aprovação na prefeitura. Tu pode trazer um pouquinho pra gente de como funciona isso? Sim, para nós aqui que trabalhamos na parte do escritório, né, a obra começa antes de tudo o que se tem de imagens, projetos dela, né, na parte de legalização. Então, muito ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, não é só chegar lá na obra e começar o negócio, né? E é um trabalho árduo. Tem todo um processo por trás e é o que a gente falou aqui também no episódio sobre planejamento, né? Aquela questão de passar mais tempo planejando a obra para que as coisas fluam melhor, né? Isso aí acaba influenciando diretamente no trabalho do Lucas aqui. Então, a gente tem todo um trabalho de legalização dessa obra, conhecer o que a gente tem lá no nosso terreno para trabalhar e cuidar da documentação, né? Para que a gente consiga desenvolver bons projetos para essa obra, né? E bons projetos fazem toda a diferença aí para a execução da obra. Só para esclarecer algumas situações aqui, é questão de documentação. A gente sabe que tem algumas documentações, desde de alvará. Tu consegue trazer um pouquinho para a gente de quais documentos que precisam? Sim, basicamente a gente tem que fazer aprovações nos órgãos ambientais aqui da nossa região, que é muito importante e sem eles é inviável fazer qualquer projeto. Desenvolver os projetos legais, projetos preventivos, ter cartas de viabilidade das concessionárias, né, tanto na parte de energia quanto de água, e também desenvolver os nossos documentos, como os projetos executivos e também o orçamento de obras. Feita essa parte inicial, né, de legalização, desde documentação, toda a preparação da obra, né, junto com o Paulo e a nossa equipe interna, a gente entra na obra em si própria, né, na mão de obra bruta. Lucas, traz para a gente ali, feito essa autorização de construção da obra, através do alvará de construção, né, Paulo? Com o alvará na mão, quais as primeiras etapas que se dá numa obra, o que é feito, preparação do terreno? Então, Giovanni, ali começamos com a limpeza do terreno, né? Se encaminhamos daí com a parte de tapume, fechamento de obras, né? E parte de canteiro de obras também, já tem que começar a elaborar a posição, né? Tudo isso só uma influencia, né? Isso tem projeto, esse canteiro de obras? Tudo com projeto, parte elétrica, proteção coletiva, a parte de prevenção contra choque elétrico, enfim, né? E depois se encaminha para a parte de fundação, né? Que é estaqueamento. Estaqueamento, daí fundação, e segue para a estrutura e... Essa parte inicial que ninguém vê, né? Fundação... A parte que ninguém vê, o que fica enterrado. É aí que começa o bicho pegar, né? E é uma parte preocupante, porque não podemos errar ali. Está enterrado, não podemos errar. Então, nós temos que ficar muito atento para que não ocorra falhas. Né? A sua responsabilidade como mestre de obras ali também é muito grande, né? Comandar todos que estão ali trabalhando, né? Exatamente, não podemos tirar o olho da obra. É verdade. É isso aí. E para evitar esse tipo de erro, a gente tem meio que um cronograma de etapas de obra, né, Paulo? Traz para a gente como é que é feita essa gestão, como é que é o planejamento de cada etapa de obra, de que forma que é feito. A gente tem algumas etapas que são assim consagradas na literatura mesmo, assim, que já se faz, né, nesse tipo de obra que a gente tem aqui no Brasil, que são basicamente utilização do concreto armado, né? Mas muitas dessas etapas elas são adaptadas de acordo com a preferência da obra. Então a gente tem ali desde a parte de fundação até a estrutura, depois vem as regularizações, os acabamentos, até chegar no finalzinho da obra ali a parte de decoração, as instalações finais, mas tudo isso é feito baseado no nosso conhecimento local, a mão de obra que a gente tem,
o sistema construtivo que a gente prefere trabalhar, né? E eu acho que daí, nesse ponto é muito importante essa conexão com a obra. A gente ter uma conexão com quem está executando, para que eles também nos digam as preferências deles e que a gente consiga adaptar isso para fazer um cronograma mais coerente com a realidade da obra, né? É porque tu não consegue também prever tudo que acontece, né? É. As etapas, elas estão ali, são planejadas, óbvio, só que acontece de no dia a dia acabar desvinculando uma coisinha ou outra e a gente tem que resolver, né? Adaptar. Os desvios acontecem e muitas vezes tem que ser tomadas decisões no canteiro, né, Lucas? Exatamente, Para contornar situações. Às vezes não é só por culpa nossa, mas por outros acontecimentos, né? Exatamente, essa parte aí de planejamento é muito importante, né? Porque no decorrer da obra pode acontecer imprevistos, né? Alguns detalhes assim que o projeto às vezes não esclarece para nós, né? Aí tem essa importância aí do contato, né? Obra, escritório, engenharia, arquitetura, para desenvolver o projeto assim. A gente trabalha sempre com o melhor cenário, mas tem que estar preparado para o pior, né? Tem que estar preparado, com certeza. E aproveitando essa deixa de conexão escritório com o dia a dia da obra, queria que tu trouxesse um pouquinho para a gente, Lucas, a tua importância. Quando eu digo a tua importância, não é para tu se exaltar e achar que a tua importância não direta, mas sim o que tu faz dentro da obra. Qual o teu papel na obra hoje? O meu papel, então, é fiscalizar que tudo caminhe da melhor maneira possível, né? Qualidade, primeiramente, né? Qualidade, a segurança, sim, principalmente, importante, né? E organização da obra, né? Uma obra bem organizada é uma obra bem executada, né? E eu estou ali justamente para isso, para observar esses 3 pontos, fazer com que a obra ande da melhor maneira possível, né? Qualidade, acabamento, enfim, vários itens ali que no dia a dia ali a gente vai levando, né? E o Paulo, o papel no dia a dia da obra, quebrando um pouquinho aqui, o Lucas, a gente brinca que ele é os nossos olhos dentro da obra, né? Como a gente trabalha aqui dentro do escritório, a gente não consegue ficar o dia inteiro em função da obra. Então a gente tem um Lucas como a nossa extensão, né? A gente é o braço, o corpo e o Lucas é os nossos olhos. E você, Paulo, qual a sua conexão com o Lucas? Qual o teu papel de direcionar a obra? Daqui do escritório, eu acho que o nosso papel ali em conexão com a obra é acompanhar, né? Monitorar o que está sendo feito lá na obra e auxiliar com os recursos que a gente tem, o nosso conhecimento em cima do orçamento e do cronograma, e ser uma mão dele também para prover os materiais que ele vai precisar lá, a mão de obra, ajudar ele com toda a documentação que for necessária, né? Então, no pós-obra também auxiliar na parte de assistência técnica, fornecer todo tipo de informação que, no momento que ele está ali, ele consiga fazer o trabalho dele da melhor maneira possível, né? E essa conexão é muito boa porque ela vai aprimorando os orçamentos, os projetos, as obras. Então, ouvir o Lucas é muito legal. A gente tem sentado aqui várias vezes recentemente aí para discutir os novos projetos que estão vindo, né? No caso do Atlantis agora, que a gente está na fase de desenvolvimento de projetos. Que é uma obra grande. E, assim, como eu estou aqui há pouco tempo, eu tenho um conhecimento sobre os projetos, mas ouvir o Lucas é essencial para a gente trazer questões aí que precisam ser utilizadas para aprimorar os projetos, né, Lucas? Tem muitos pontos que só a parte de obra enxerga. Exatamente. E no papel não aparece. Geralmente, quando se faz um projeto sem pensar na parte de execução, no final acaba complicando um pouco, né? Tem coisa que é projetada que na hora de executar não funciona. Não funciona. Né? E veja que a gente tem várias tecnologias hoje para a gente conseguir fazer o projeto da melhor maneira possível, né? No caso aqui na GLT, a gente busca cada vez mais utilizar a plataforma BIM para os nossos projetos, evitar incompatibilidades. Porém, como o Lucas falou, tem coisas que só ele vai enxergar lá, que é um detalhezinho que pode fazer toda a diferença, que pode melhorar o nosso trabalho, que pode deixar o ritmo da obra mais eficiente. Então, isso aí acho que é essencial, né? Essa conexão. Show de bola. Partindo agora para uma etapa diferente aqui do podcast, queria ouvir de vocês, né? A gente está falando sobre essas questões de projetar, lá na hora de executar pode ser que saia alguma coisa do controle. Qual a etapa da obra que vocês creem? Eu vou direcionar primeiro o Lucas, depois eu trago para o Paulo. Lucas, na obra, qual a etapa mais complexa
que é aquela que deixa o cabelinho branco, na tua opinião? A fase final, né? Acabamento de A obra. fase final É um consenso. Nossa, é terrível, né? Não, é complicado. É uma fase que nós temos que ter muita atenção a pequenos detalhes. Né? E são pequenos detalhes. Que são né? pequenos. Muitas vezes nós não enxergamos. Até uma visita na obra vai enxergar aquele detalhe. Então nós temos que estar muito atento a essa etapa, né? A parte de acabamento, que é fundamental, cara. É fundamental porque é o que todos vão ver. Não que a gente deixe de executar as outras etapas bem feitas, né? Mas o acabamento é o principal, por isso que é o mais complicado. E eu acho que é uma situação delicada porque tu lida com mais de uma empresa no mesmo tempo, né? São várias empresas engajadas em terminar. Tu tem que estar atento em vários. Então tem a mão de obra de pedreiro mesmo, que é a fase final de pedreiro, tem a mão de obra de esquadria, tem de pintura, então instalação de portas, eu acho que é... E tem um detalhe ali que essas coisas que estão sendo instaladas na fase final, elas são o que realmente vai estar exposto para o cliente. É o produto final ali. Sim. A parte de estrutura, que já é um pouco mais grosseira ali, né? Você não tem tanta preocupação. Assim, obviamente, você tem preocupação com os detalhes de projetos, né? O prumo, o alinhamento, a espessura da massa e tudo mais. Só que nessa parte de acabamento, né? Todo cuidado é pouco, porque você pode estragar um detalhe importante. Exatamente. Que vai custar muito dinheiro e retrabalho, né? São pequenos detalhes ali que pode... E como são detalhes finos, às vezes qualquer probleminha que tu vai corrigir, tu mexe numa série de coisas, né? Por exemplo, deu um probleminha no reboco que a gente não viu. Instalou o rodapé. Remove o rodapé, tira, raspa a pintura, refaz reboco, pinta de novo, faz rodapé. Então, cada detalhe é complicado. E, Paulo, na tua opinião, qual é a etapa que é mais complexa, que é mais complicada? Para mim, a etapa mais difícil, obviamente, no começo de tudo lá, a etapa de legalização ela é bem complexa, né? Mas acho que no final, também essa parte de obtenção dos documentos por parte dos órgãos públicos, principalmente. Tanto no Alvará quanto lá no ABITS, né? Lá no começo é uma briga para você conseguir encaixar tudo e no final você está correndo com tudo e ainda tem que deixar uma força enorme, né, nesse trabalho de legalização para conseguir entregar para o cliente tudo certinho, tudo a tempo, né? E é interessante que nessa prévia tu não depende da obra para fazer essa legalização, né? O Alvará depende internamente só de documentos. Exato. Já na hora do ABITS a gente precisa de toda a conexão obra, planejamento. Conciliar várias coisas, né? Então, e também depender aguardar esses órgãos públicos para essas aprovações também, né? Que levam tempo e correr com as equipes, como o Lucas falou, fazer tudo dar certo, né? Lidar com todos os que estão ali num conjunto, num esforço único para entregar ali. Acho que essa parte de legalização, ela toma um tempo, né? E quando termina, assim, você fala, ufa, agora vai. E é engraçado estar aqui de frente para vocês que a gente está numa etapa de entrega. Então, o Unique Bay está na fase final. O Lucas, por isso, está com o cabelinho branco, né, Lucas? Vários. A gente entende, a gente está brincando até nesse ponto, porque realmente é um pouco desgastante, tanto para o Lucas, quanto para o Paulo, quanto para a equipe interna, né? O Lucas na parte de finalizar a obra, acabamento fino, finalização, e a gente com a parte de documentação. Então, saindo dessa parte de que mais gosta, que menos gosta, na verdade, né? que é mais complexo. O que mais vocês gostam? Lucas, na tua opinião, qual a etapa que mais te agrada? Que tu passa assim, essa etapa é bacana, eu gosto dela. A estrutura. Estrutural. A estrutura é muito bom de fazer, eu gosto de fazer a estrutura. Ver a obra saindo lá da fundação e subindo. É o que aparece a obra, mostra ela, né? Parte de fundação, alvenaria também é bacana. Começa já a mostrar o formato do empreendimento, né, da obra. Então é uma etapa bem bacana, né? Bem tranquila, né, de executar, na verdade, né? A parte mais tranquila. E pra gente é uma etapa gostosa também porque a gente brinca que é onde mostra o prédio, né? Quando a fundação ela não aparece, aí todo mundo, não começou a obra ainda. Não, já começou, só quem está em sondagem, tudo ainda. Então, quando começa a subir a estrutura, realmente o prédio incorpora, o pessoal, o prédio está indo rápido, hein? Porque a parte do pessoal fala assim, tá muito rápido, o que é isso? Sim. Então, a estrutura também eu gosto bastante, particularmente falando. É uma fase demorada até a parte de fundação ali, por isso que às vezes o pessoal não vê a obra subindo, então depois vai embora.
E Paulo como engenheiro, não sei se ele vai ser clichê e falar sobre a parte de projeto, mas Paulo, qual é a etapa que você mais gosta de uma obra? A parte que eu mais gosto é a parte de projetos, realmente. Como o Lucas falou, quando você está ali fazendo a parte de estrutura, né, que você vê o que você projetou saindo do papel, isso é muito legal. E é uma fase, como ele disse, gostosa da obra, né? O trabalho rende ali, é bem legal, você vê as coisas acontecendo. Mas a parte de projeto me deixa bem fascinado, assim, porque é onde você vê tudo se formando ali, assim, entendeu? A parte de orçamento também me interessa bastante, onde a gente constrói tudo, toda a estrutura, né, do que vai ser executado na obra, ali é o ponto de partida para cronogramas e tudo mais. Então, assim, fazer o projeto me deixa muito inspirado, assim, para depois ver aquilo tudo sendo concretizado, assim. Acho essas partes muito legais. Mesmo sendo bom, acontece alguns, talvez, imprevistos, alguma coisa que tu acaba não gostando durante essa etapa. Sim. Tu pode trazer algumas pra gente? Por exemplo, algum problema que pode acontecer na etapa de projeto? Sim, sim. Aqui, a nossa região ela é especial por alguns detalhes, como a gente comentou. Aqui a gente tem um solo diferenciado, em geral um solo ruim, né, Lucas? Você que já fez bastante obras aqui na região sabe disso. É complicado. A gente tem a situação de áreas de risco também aqui. Então, às vezes, a sondagem que a gente executa lá na fase de legalização já meio que desanima a gente em alguns pontos. Então, a gente acaba, às vezes, investindo muito mais dinheiro para fazer uma fundação do que o normal. A gente tem mais questões ambientais pegando aqui também. Então, isso, às vezes, assim, faz a gente queimar os miolos ali um pouco mais, entendeu? Essa parte, assim, às vezes me preocupa um pouco, mas a gente sempre vai ter alguma solução para contornar isso, né? É isso aí. E Lucas, na parte estrutural, tem algum apontamento que tu queira fazer sobre algum problema, alguma coisa que possa acontecer, desde falta de material? A parte de estrutura ali, ela é fundamental ali, alinhamento com a parte elétrica e hidráulica, que nós já vínhamos conversando a respeito, né, Paulo? Muito importante. Os dias ali, né, a compatibilidade entre projetos, né? Vai chegar etapas ali que a parte hidráulica não bate com a estrutura, aí bate uma cabeça ali para poder resolver, mas a princípio ela é bem tranquila de executar, não tem nada que impeça de executar ela tranquilamente, né? Perfeito, perfeito. Uma pergunta voltada mais para o Paulo, na questão do planejamento. Paulo, tu daria alguma sugestão para o pessoal que está nos ouvindo sobre questões que poderiam aprimorar a gestão de obra? Eu acredito que, basicamente, é manter essa comunicação constante com a obra, tá sempre ouvindo a obra e guardando as informações para projetos futuros. Então, acho que isso é essencial. Manter essa comunicação e registrar tudo que você tem feito ali, tanto na parte de projetos, quanto orçamento, quanto cronogramas. Acho que isso é muito bom. Treinar as equipes e manter sempre também um acompanhamento dos terceiros, né? Fazer eles se envolverem mais com o projeto para que eles vistam a camisa e tenham tanto interesse em ver aquilo pronto quanto nós, né? Que aqui dentro a gente sabe que todos da GLT têm sempre essa visão, né? Todo mundo da parte do comercial, da parte do administrativo, a obra, a diretoria, né? Todos estão focados no mesmo objetivo e a gente está sempre trabalhando em cima disso. Agora, esse trabalho é um trabalho contínuo com a obra, né? Com os terceiros, para que eles também nos ajudem a alcançar esse objetivo. Então, acho que essa comunicação é muito importante, né? É uma questão delicada porque a gente sente quando a gente contrata um terceiro que não compra a cultura da empresa, né? E acaba gerando um afrontamento. O Lucas já tenha passado por isso, né, Lucas, na obra. Então, essa necessidade de fazer treinamentos e estar conectado com a obra é muito importante, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Os empreiteiros eles têm que estar bem alinhados, né, ao que a empresa exige, né? O que a empresa quer que aconteça em obra, né? Então, desde o cronograma até no acabamento, né? Então, eles têm que estar bem entrosados aqui com o escritório aqui para saber a linha que se tomar na obra, né? O que o Lucas falou, retomar aqui, né? A gente preza pela qualidade e pela segurança, né? Então, a gente está entregando um produto de alto padrão, estamos fazendo um trabalho de alto padrão e queremos que todos acompanhem a gente nessa jornada, né? Que é construir um empreendimento. Show de bola. Por hoje era isso. A gente trouxe um pouquinho sobre a questão da execução de obra, desde planejamento, projeto, estrutura, início de obra. Então, vocês querem trazer algum apontamento final?
Eu acho que deixar aí para a galera, né, uma questão nossa, né, sobre o nosso entendimento de obras, né, que a gente realmente tem muito prazer pelo que a gente faz aqui, né, né, Lucas? Eu acho muito legal esses empreendimentos que a gente está produzindo aqui na região. É um diferencial nosso esse nosso trabalho aqui que a gente está fazendo, e eu acho que a nossa tendência aqui é fazer projetos cada vez mais aprimorados, né, que realmente tem a cara da GLT, assim. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bom para produzir cada vez mais produtos de alto padrão que atendam a necessidade e superem as expectativas do cliente, né? Acho que a visão da obra é a mesma, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer, né, o próximo empreendimento eu tenho que caprichar mais do que eu entreguei hoje. Entendeu? Então, sempre amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. É isso aí. Então, e a gente que está mais tempo aqui, eu com 4 anos, o Lucas com 3 anos, né, Lucas? O Paulo chegando agora já vestindo a camisa da GLT. A gente traz uma cultura muito forte, né, de questão de que a empresa a gente faz como se fosse nossa. Então, tudo que a gente faz é por amor. A cada detalhe, a cada questão, a gente bota a mão na massa e tenta resolver da melhor forma. A gente brinca aqui também que o nosso pós-obra, ele é muito bom. Por menor que seja, sempre tem um pós-obra, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente sempre preza muito pelo pós-obra também. E é interessante como a cultura da empresa é muito forte. O Lucas vestindo a camisa, o Paulo chegou há pouco tempo, o Paulo já está vestindo a camisa, né, Paulo? É isso aí. E no mais, querem complementar com mais alguma coisa? Paulo, não. Lucas? E é isso aí. Isso aqui foi um pouquinho da nossa rotina aqui na obra. Para quem não conhecia, para quem também já conhecia, foi interessante a gente abrir um pouquinho do nosso passo a passo, tanto na questão de planejamento aqui no escritório com o Paulo, com a nossa equipe interna, quanto na obra com o Lucas, né, Lucas? É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e até o próximo GLTcast. Um abraço. Valeu, pessoal.